Então, hoje aqui eu quero mostrar pela primeira vez uma forma que eu utilizo para organizar melhor os meus estudos de leis. Quando eu digo organizar melhor, eu estou falando de dividi-lo em partes mais manuseáveis, mais gerenciáveis. Eu vou mostrar esse processo na prática e quero dizer que ele ajuda a pessoa pegar um conteúdo muito extenso, que é o caso, por exemplo, da Constituição Federal. E geralmente quando a gente pega na internet, ela está muito cheia, né, desse modo denso. E isso pode intimidar muitas pessoas às vezes. E o que a gente precisa fazer para evitar essa intimidação é dividir todo esse extenso material em partes menores. Então, você vê, eu peguei aqui essa Constituição compilada, certo? Constituição compilada, tem que ter cuidado porque às vezes se você pegar a Constituição normal, ela pode estar Constituição Federal. Ela pode estar, se ela não tiver com esse formato compilado, ela poderá apresentar uma versão ainda mais extensa. Deixa eu ver aqui, aqui é compilado de novo. Não, é isso aqui ó que eu estou falando. Você tem que ter cuidado, porque se a sua versão, a lei que você está pegando, não for compilada, ela vai apresentar as antigas versões de artigos na forma original. Isso vai aumentar muito o tamanho do material. E eu acho que esse tipo de estudo com as versões anteriores deve ocorrer depois que você já tiver pego a versão atual. Você tem que fixar bem a versão atual, certo? Que é o texto compilado. E depois, se quiser se aprofundar, você pode procurar saber mais sobre essas antigas versões e algumas partes específicas. Então, eu vou pegar aqui a Constituição compilada, ou seja, já limpa, sem qualquer traço de versões antigas. O que ela tem aqui é, por exemplo, referências, ó. Regulamento, vida e lei tal, incluindo pela emenda constitucional, certo? Isso aí são links que fazem referência a outras partes do texto. Então, eu já tinha copiado e colado aqui num documento do Google Word, ou melhor, desculpe, do Google Documents, que é uma versão, digamos assim, tem o Microsoft Word, aqui o Google tem o Google Documents. Eu acho ele bastante útil, é bem simples, mas tem algumas funções que ajudam bastante. E a função que a gente vai fazer aqui, ó, a Constituição está colada, são quase, ou melhor, são mais de 140 páginas, certo? Então tá todo aqui. E o que a gente precisa fazer aqui nesse primeiro momento é separar, dividir em pedaços menores as partes dessa obra. Então, por exemplo, a gente já vê que uma das primeiras divisões é título. Título 1, certo? A Constituição Federal ela tem 9 títulos e ainda tem uma ata de disposições transitórias, que também é uma parte da Constituição que fala sobre o que é que vai ser tomado como medida, o que é que vai guiar o período de transição quando há uma emenda constitucional. Não sei bem ao certo se é isso, mas pelo nome é o que se supõe. Então, por exemplo, título 1 dos princípios fundamentais. O que você faz aqui é pegar cada um desses títulos e transformar eles nesse estilo de parágrafo aqui, certo? Opa, estilo de parágrafo. Título 1, aplicar título 1. E com isso você vai deixar cada um desses títulos nesse formato. Aí você dá um Ctrl F e pede para localizar outras ocorrências desse nome título. Pode até botar aqui formato maiúsculo. Título. Botar para diferenciar maiúsculas e minúsculas. E aí ele vai procurar aqui, ó. Aí você vai. Título 2, tal.
eu ver, formatar, estilo de parágrafo. Título 1. Essa primeira opção que está escondidinha. Eu vou dar um tempo nesse vídeo para preparar melhor isso e voltar com todos os títulos já gerados. Então, eu apliquei aqui esse formato, título 2, ó, toda vez formatando nesse estilo de parágrafo, título 1, aplicar título 1. E aí o que é que você faz? Você vai ter o texto, a Constituição, dividido em vários pedaços, dividido em títulos, certo? Eu estou verificando aqui os próximos títulos, ó, título 3. E quando você tiver aplicado essa formatação título 1 para todas as exceções em que esse trabalho está definido, você vai aqui para uma parte estratégica, logo no começo, na primeira folha, se possível, ou na segunda folha, e coloca aqui inserir sumário com números de página. Essa primeira opção aqui, escolhe, e aí ele vai puxar todos os locais do texto que tem aquela formatação de parágrafo estilo título 1, e vai colocar como parágrafo principal. Esse aqui eu botei de exemplo quando você formata nesse estilo aqui, ó, estilo de parágrafo. Se botar título 2, ele vai considerar como uma subparte desse outro, título 1. Certo? E aí você pode botar até 1, 2, 3, acho que vai até 4. Não sei, tem que testar. Mas isso ajuda ainda mais a separar o texto, deixar ele de forma mais gerenciável. Você consegue ver direitinho aqui como é que é dividido as partes, ó, direitos e garantias, organização do Estado, organização de poderes, votação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social, disposições constitucionais gerais. E aí você consegue abordar todo o conteúdo, se quiser até por partes. Eu posso explicar em outro vídeo, mas você não precisa seguir às vezes toda a ordem, você pode ir coletando as partes e pulando de uma para outra. Mas o que eu quero mostrar aqui é como essa forma de transformar a lei fica muito mais produtiva para você visualizar, para você botar até em dispositivos, pode botar no celular, no leitor de texto. E é isso que eu vou mostrar agora. No final, quando depois você faz esse sumário, eu botei aqui até o título 2, mas poderia fazer com o texto todo e colocando aquele formato título 2. Mas bom, no final das contas eu tenho que fazer esse download como algum formato. Tava tendo problemas com PDF, vamos ver se ele faz. Não sei. Mas eu tava conseguindo fazer em formato EPUB, que é até mais leve. E eu consigo baixar mais rápido. E aí, tá vendo? Já tinha aqui um documento. Salvar por cima. E aí é isso. Ele salvou aqui. E aí eu posso abrir para verificar como é que ficou o documento. Vamos ver aqui. Olha aí como ficou. Ficou todo divididinho em títulos. O texto ficou ainda com as referências de links. Posso clicar aqui para o link. Mas ele está em formato EPUB. Formato EPUB, se eu tocar aqui ele me mostra o índice, ó. E aí eu posso pular para as partes específicas que eu quero treinar dos meus estudos. E aí é como eu disse, você pode aplicar. Quando você estiver estudando cada um desses títulos, você pode aplicar essa subdivisão com aquele formato título 2, certo? Um exemplo do formato título 2 é aqui, ó. Tá vendo? Ele está colocando o capítulo 1 como uma subparte do título 2. E aí se eu tivesse colocado esse mesmo formato, aquele formato título
título 2, o formato aqui, se eu tivesse colocado em todos eles, todas as partes que eu quero dividir, ele ia ser um subíndice do título 1. E o título 3 é um subíndice do título 2 e por aí vai. Dá para ficar fazendo com vários níveis, certo? Portanto, essa é uma ótima dica para você pegar um material extenso e dividir em partes menores, para poder absorver melhor, para poder sentir melhor qual é a estrutura antes de partir para o texto em si, o texto, a densidade da leitura, palavra por palavra. E é isso aí. Pode fazer com qualquer tipo de lei, textos extensos. Caso de textos extensos, você tem que selecionar algum título, alguma coisa que descreva o que é que aquela seção vai falar. E é isso aí. Aproveite aí.